o retrato da igreja de hoje, a Bíblia, no livro de Apocalipse, a Bíblia vai nos ensinar que a igreja de Laodiceia é uma igreja totalmente convencida, totalmente entregue ao materialismo desenfreado. Mas nós fomos chamados para ser a igreja pura, imaculada, a igreja do Senhor Jesus. O cenário morno, o cenário que nós estamos hoje, Jesus vai nos dar nesta hora um entendimento de que igreja que nós temos que ser. Nós não temos que ser uma igreja morna, nós não temos que ser uma igreja Laodiceia. Olha o retrato da igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Olha como que ela era convencida. Ela diz assim: rica sou. Laodiceia era uma igreja rica financeiramente. Os seus membros tinham ouro e prata. Os seus membros tinham excelentes templos, como nos dias de hoje, templos luxuosos, templos que verdadeiramente está repleto de ouro, de prata. A igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, verso 14, 3, verso 14 ao verso 22, é o estado de muitas igrejas hoje no Brasil e no mundo. A igreja de Laodiceia era extremamente convencida de que tinha vida espiritual. Ela batia no peito no 3, verso 17, ela dizia assim: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Ou seja, hoje as igrejas não falta ouro, não falta prata, mas também não pode dizer: levanta-te e anda em nome do Senhor Jesus. A igreja de Laodiceia, ela tinha um sistema bancário da época. A igreja de Laodiceia era uma igreja totalmente rica em ouro e em prata, no comércio bancário. Para vocês terem ideia, no ano 60 depois de Cristo, houve um terremoto na Ásia. Laodiceia, todas as cidades da Ásia pediram apoio ao imperador para a reconstrução da cidade. Só que Laodiceia, ela não quis o apoio do imperador por causa da sua riqueza, por causa do seu ouro e da sua prata. Ela dizia e batia no peito assim: rico sou e de nada tenho falta. De nada tenho falta. Aí Jesus vai dizer assim, ó, presta atenção que o Senhor Jesus vai dizer para a igreja de Laodiceia, verso 17: não sabes que é um desgraçado? A palavra desgraçado é desprovido da graça. A igreja de Laodiceia, ela era uma igreja que o Senhor Jesus disse que ela não tinha graça, porque os membros eram carnais,
os membros convencidos, os membros eram verdadeiramente materialista desenfreado. Jesus diz assim que ela era desgraçada, miserável. Embora ela tinha templos, tinha ouro, tinha prata, tinha templos luxuosos, púlpitos luxuosos, mas o Senhor Jesus vai dizer que a igreja de Laodiceia era miserável espiritualmente. É o retrato hoje de muitas igrejas com excelentes estacionamentos, igrejas que não tem mais aonde colocar ouro e prata, igrejas granjeando a fé do povo, igrejas que verdadeiramente está manchando a santidade do Senhor, igrejas que estão cobrando para que as pessoas sejam salvas. Como assim cobrando? Fazendo pressão mental nas pessoas para que as pessoas tirem o que tem e o que não tem para os cofres das igrejas. O Senhor Jesus não quer isso para a nossa igreja atual. O Senhor Jesus quer santidade. O Senhor Jesus quer que nós tenhamos uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de simplicidade. O Senhor Jesus quer que nós sejamos uma verdadeira igreja. A igreja de Laodiceia é considerada uma igreja morna. Morna. A igreja de Laodiceia, Jesus diz aqui no verso 17 que ela era pobre, cega e nu. Embora lá em Laodiceia, na época, tinha o maior centro médico para as vistas, mas a igreja era cega espiritualmente. Hoje, muitas pessoas estão cegas espiritualmente, acha que tem vida espiritual, No mesmo versículo 17, Jesus fala que a igreja de Laodiceia estava nua. Ela estava totalmente sem as vestes de uma verdadeira igreja de Cristo. Verso 18, Jesus diz assim, aconselho que compres de mim ouro provado pelo fogo. Jesus dá conselho. Jesus dá conselho para que a igreja de Laodiceia, ela volte, não ser morna, mas ser uma igreja cristã, uma igreja lavada e remida, uma igreja séria, uma igreja que se preocupa com a salvação. Hoje muitos não estão preocupados com a salvação, estão preocupados com o ouro, com a prata que se entra no cofre. Mas, no verso 18, Jesus diz assim, aconselho que compre de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Para que te enriqueças. Enriquecer de quê? Da graça. Enriquecer de quê? De uma vida de oração, de uma vida de jejum, de uma vida diária na palavra de Deus. Jesus nos chama para que nós viemos a nos enriquecer espiritualmente e não apareça a vergonha da tua nudez. Sabe o que o Senhor Jesus chama
o estado atual de uma igreja Laodiceia, o que está hoje, Jesus chama de vergonha. Igreja vergonhosa, igreja preocupada com ouro, com prata, igreja preocupada com materialismo desenfreado. No verso 18, Jesus diz que a igreja de Laodiceia é uma vergonha, E Jesus diz assim, que unjam os teus olhos com colírio para que vejam. O Salmo 119, 18 diz assim, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna, uma igreja convencida, uma igreja carnal, material, uma igreja que não se preocupa com salvação, que não se preocupa com vida espiritual. Não sejamos uma igreja Laodiceia, mas sejamos a verdadeira igreja de Cristo. Eu sou o pastor Antônio, mais uma vez peço a vocês, faça o meu canal crescer, dá um like aí, inscreve no meu canal e passa essa mensagem para os 4 cantos deste Brasil. Eu agradeço vocês e o meu agradecimento de todo o coração. Muito obrigado pela atenção de vocês.